E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Que bom. Hoje nós vamos começar multiplicação de matrizes e é a última parte de matrizes, ok? Eu não vou corrigir aqui, pelo menos fazer uma aula de correção, adição e subtração de matrizes, porque eu acredito que não teve, assim, não tiveram grandes dúvidas, né, na tarefa. Mas se precisar, a gente faz. A multiplicação de matrizes precisa de uma aula só para ela, porque ela é bem chatinha de você entender. Então presta muita atenção na multiplicação de matrizes. Aqui vai a parte teórica. Ok? Dado uma matriz A do tipo M por N e uma matriz B do tipo N por P, o produto da matriz A pela matriz B vai ser a matriz C, do tipo M por P, tal que o elemento C e J é calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B, somando-se os produtos assim obtidos. Então, aqui você vai multiplicar. Eita, se eu fizer assim fica melhor. Você vai multiplicar. Cadê? Você vai multiplicar ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B e vai somar os resultados obtidos desta multiplicação. É assim que você faz o cálculo da matriz. Esse J que deveria ser pequenininho, iguais aos outros, mas não ficou pequenininho. Agora, nem toda multiplicação de matrizes é possível ser feita. Para dizer que a matriz C é produto de A por B, vamos indicá-lo por A vezes B ou por AB. Observe que só definimos o produto AB de duas matrizes quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Isso é mega importante para você fazer. Então, definimos o produto da matriz A por B quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, vamos ressaltar isso aqui. Então, colunas de A, aqui, ó, colunas de A for igual a linhas de B. Então, para você poder multiplicar duas matrizes, o número de colunas de A, isso, então, me passei aqui. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Então, ó, esse último número e esse primeiro número aqui, eles têm que coincidir. Se eles não coincidirem, não dá para multiplicar. Ok? Agora, e a matriz resultante vai ser esse aqui, ó, 3 por 2, o primeiro com o último. Além disso, notamos que o produto AB possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Aqui que traz MG, porque eu não achei uma outra imagem que tivesse A e B. Mas seria isso daqui, ó. Deixa eu até trocar aqui, ó. Então, para a gente não ter problema, número matriz A e aqui matriz B. O nome da matriz é o que menos importa aqui. Ok? Então, para você poder multiplicar, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. E a matriz resultante vai ser linhas de A por colunas de B. Ok? Aqui vem trazendo a mesma coisa escrito em cima, só para você lembrar quando que é possível. Vamos, então, verificar como que você faz multiplicação de matrizes. Aqui, ó, até achei essa imagem
Eu queria na primeira linha, mas não consegui. Ó, como é que você multiplica? Volta aqui um pouquinho. Ordenadamente os elementos da linha da primeira com os elementos da coluna da segunda. Então você multiplica linha por coluna. Linha por coluna. Ok? Ó, linha por coluna. Linha por coluna. Então, ordenadamente significa o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. E depois você soma tudo. Então dá uma olhadinha aqui, ó, nesse exercício. Dá uma olhada aqui, ó. Então, o primeiro com o primeiro. Isso aqui fica... Então, o primeiro com o primeiro vai ficar 1 vezes 1, 1. Agora, o segundo com o segundo. Então, esse segundo com esse segundo aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. E isso vai ficar mais 4. Mais 4. E o terceiro com o terceiro. Esse com esse. 3 vezes 1 vai ser 3. Mais 3. Soma isso tudo dá 8. Onde é que está o 8? Aqui, ó. O 8 está aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar linha por coluna. Ordenadamente. O primeiro com o primeiro multiplica, está aqui. O segundo com o segundo multiplica, está aqui. O terceiro com o terceiro multiplica, está aqui. Aí soma esses 3 valores, é o número que vem aqui. Povo, isso aqui é bem complicadinho assim para você pegar, mas tem que treinar isso daqui. Vamos fazer muitos exemplos para você entender o procedimento da multiplicação de matrizes. Ó, aqui tem uma coluna, aqui tem uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 2. Não precisa se preocupar porque isso aqui é possível fazer. É possível fazer. Duas matrizes quadradas de mesmo tamanho, sempre você vai conseguir multiplicar. Agora, se você tivesse uma 2 por 2 vezes uma 3 por 3, não dá. Não dá. Então, o que diz ali? Você precisa multiplicar linha por coluna. Eu costumo fazer assim, ó. A matriz resultante, você não precisa fazer isso aqui. Vai ser uma matriz 2 por 2. Então, ela vai ter esse formato aqui, ó. Isso aqui ajuda muito. Como que eu vou achar esse elemento aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele tem 1, 1. Eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Ó, 1, 1. Eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Como que eu vou multiplicar? 2 vezes 1, que dá quanto? Que dá 2. O segundo com o segundo. Segundo com segundo. Então vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Isso vai ficar 0. Então, esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui é 0. Deixa eu colocar aqui. Então, esse elemento é 0. Ok? Como que vai surgir esse elemento aqui, ó? Ó, 1, 2. A primeira linha vezes a segunda coluna. A primeira... Ali, errei. Primeira linha vezes a segunda coluna, ó. Então, esse elemento 1, 2 vai surgir multiplicando a primeira linha com a segunda coluna. Então, o primeiro com o primeiro dá 0. Então, vou colocar aqui, ó. 0. O segundo com o segundo vai ficar mais 3. Isso aqui vai ser 3. Então, esse elemento aqui é 3. Pode fechar aqui. Agora, vamos calcular esse elemento aqui de baixo. Que elemento é esse? O 2, 1. Como é que vai aparecer o 2, 1? Vai fazer assim, ó. A segunda linha, ó. Segunda linha vezes a primeira coluna. Então, primeiro com o primeiro dá 3. Eu vou colocar aqui na mesma posição. O segundo com o segundo fica menos 4. Isso fica menos 1. Então, aqui você tem
esse elemento menos 1. E como que vai ficar o último elemento aqui, ó, que é o 2, 2. Então, segunda linha vezes a segunda coluna. O primeiro com o primeiro dá 0. O primeiro com o primeiro dá 0. E o segundo com o segundo dá mais 6. Somos 2. Isso fica 6. Eu coloquei aqui ó, na mesma posição que ficam os elementos dentro da matriz. Então aqui você tem 6. Povo, isso aqui não é fácil de pegar, mas também não é difícil assim, não é impossível. Eu sugeriria que você sempre que montar a matriz, faça isso aqui, ó, para você indicar. Esse elemento vai aparecer multiplicando a primeira linha com a primeira coluna. Sempre linha vezes coluna. Vamos ver o próximo exercício. Temos aqui de novo uma 2 por 2. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Então aqui, ó, A1, 1. Como é uma 2 por 2, não precisa 2, 1, A2, 2. Não precisa se preocupar que vai dar uma 2 por 2. Então isso aqui vai ser igual. Vamos pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Você vai ter dois valores e vai somar, não, isso, vai somar esses dois valores após multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2. 0 vezes menos 2, 0. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, vai ficar assim, 2 mais 0. Isso vai ser 2. Vamos colocar esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui. Então, eu tenho, esse elemento é 1, 2. Primeira linha com a segunda coluna. O primeiro com o primeiro fica menos 1. Desculpa, menos 2. Menos 2. O segundo com o segundo vai ficar 0. E o resultado disso vai ser menos 3. O resultado disso aqui vai ser menos 3. Agora vamos fazer o outro, o A2, 1. Segunda linha. Vamos pegar a segunda linha com a primeira coluna. Então, pega o primeiro com o primeiro, fica 3. O segundo com o segundo fica mais 8. E 3 mais 8 é 11. Agora vamos ao elemento A2, 2, onde você vai multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Então, o primeiro com o primeiro vai ficar menos 3. E o segundo com o segundo vai ficar menos 12. Juntando os dois, você tem menos 15. E está multiplicada, ou estão multiplicadas essas duas matrizes. Na letra C, não são duas matrizes quadradas. Então, a minha sugestão é que você faça isso que eu vou fazer aqui, ó. Qual que é o tamanho da primeira matriz? 2 linhas por 3 colunas. Então, matriz 2 por 3. Você tem duas finalidades ao fazer isso aqui. E a outra matriz são 3 linhas e 2 colunas. A primeira finalidade é saber se dá para fazer a multiplicação. Qual é a condição para você multiplicar? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, esses dois valores aqui, ó, esses dois números precisam ser iguais. Então, eu posso multiplicar. E qual vai ser o tamanho da minha matriz resultante? A minha matriz resultante vai ser uma 2 por 2. Então, isso é importante saber. Por quê? Se você gostou da ideia de fazer a matriz genérica antes de começar a multiplicar, talvez só para você começar
até entender. Depois que entendeu, isso aqui já não tem mais necessidade de fazer. Então, a primeira aqui, ó, vai ser, vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. A primeira linha com a primeira coluna. São 3 números. 2 vezes 2, isso é 4. Vou colocando aqui, ó. Isso é 4. O segundo com o segundo vai ficar mais 0. E o terceiro com o terceiro vai ficar menos 3. Junta tudo aquilo ali e vai ficar 1. Então aqui fica 1. Vamos pro... Aqui eu errei, desculpa. Vamos para o segundo. A12. A12. Então, primeira linha, esse 1 aqui, ó, representa a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Então vai ficar assim, ó, o primeiro com o primeiro dá 0. Deixa eu colocar aqui, ó, 0. O segundo com o segundo também dá 0. E o terceiro com o terceiro fica menos 2. Então, aqui eu tenho menos 2. Vamos agora ao exercício, não, ao elemento A21. Segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. O primeiro com o primeiro vai ficar 2. O segundo com o segundo, menos 1. E o terceiro com o terceiro, quando eu falo terceiro com terceiro, esse aqui, ó. Terceiro da linha com terceiro da coluna. Vai ficar mais 3. Soma os 3. E isso vai ser 4. Vamos ao elemento A22, em que eu tenho segunda linha pela segunda coluna. 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 4 é menos 4. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Junta tudo e você tem menos 2. Está feita a multiplicação. Eu não vou fazer a letra D, acabei pegando uma do mesmo modelo, do mesmo tamanho. Então você pode, de repente, dar pausa aqui no vídeo, faz aí essa letra D. Eu vou para a letra E. Letra E, a primeira matriz é 3 por 3. 3 por 3. A segunda é 3 por 1. Então, eu posso multiplicar, porque esse número último combina com esse número primeiro aqui, ó. E a minha matriz resultante vai ser uma 3 por 1. Essa é a matriz resultante 3 por 1. Então, vai ficar assim, ó. A1, 1. A2, 1. E A3, 1. Ok? Então, vamos fazer essa multiplicação desses valores. Então, primeira linha com a primeira coluna. 3 vezes 2 dá 6. Então, vou colocando aqui, ó. 6. Segundo com segundo. 4 vezes menos 3, menos 12. O terceiro com o terceiro, 1 vezes 4 mais 4. Junta todo mundo e você tem um único número que vem aqui, que é menos 2. Agora vamos fazer a segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. O que vai acontecer aqui? Ó? Então, eu tenho 5 vezes 2, que dá 10. O segundo com o segundo, 6 vezes menos 3, vai ficar menos 18. O terceiro com o terceiro, 1 vezes 4 mais 4. Junta tudo, isso fica
menos 4. Isso aqui vai ficar menos 4. Agora o terceiro aqui, ó. O A31, terceira linha com a primeira coluna. Então, o primeiro, 7 vezes 2, 14. O segundo com o segundo, 8 vezes menos 3, menos 24. E o terceiro, 4 vezes 1, mais 4. E isso vai ficar menos 6. Então, aqui vai ser menos 6. Vamos ao último desse bloco aqui. Aqui eu tenho uma matriz 4 por 2. Essa matriz é 4 por 2. Aqui é uma matriz 2 por 2. Eu posso multiplicar porque o último combina com o primeiro. E a matriz resultante vai ser uma matriz 4 por 2. Então, vou fazer a matriz genérica 4 por 2 para a gente se orientar. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2, A4, 1 e A4, 2. Essa é a matriz genérica. E vamos calcular, então, esses valores. São dois números que você tem aqui, ó. Menos 5 vezes 3 e 0 vezes 1. Isso fica menos 15. Agora aqui, menos 5, a linha com a coluna. Sempre faça a linha primeiro. Então, esse vezes esse dá 10, esse dá 0. Então, aqui eu tenho 10. Segunda linha. Menos 1 vezes 3 e 3 vezes 1. Isso aqui, menos 3 com mais 3 dá 0. Agora, segunda linha com a segunda coluna. Esse vezes esse dá 2, esse vezes esse dá 15, mais 2, 17. Terceira linha. 1 vezes 3 e 1 vezes 1. 3 mais 1, 4. Terceira linha com a segunda coluna. 1 vezes menos 2 dá menos 2, 5 dá 3. E o último, 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. 8. Quase não vai dar espaço ali. E 2 vezes 2 menos 2 dá menos 4. 10, 6. Então está feita a multiplicação. Quase não deu espaço nisto daqui. Vamos a mais exercícios. Próximo exercício nós temos aqui. Vamos resolver uma equação matricial. Vamos resolver uma equação matricial. Então, AX igual a B. Sabendo que A é isso e B é aquilo ali, ó. Então, nesse caso aqui, eu não posso passar o B dividindo porque não existe divisão de frações. Desculpa aí. Não existe divisão de matrizes. Não existe divisão de matrizes. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos colocar aqui para você enxergar o que eu quero que você enxergue. Eu tenho aqui, ó, A, X igual a B. Eu preciso representar genericamente a matriz B. Eu sei que a matriz A é uma matriz 2 por 2. Eu sei que a matriz resultante é uma matriz 2 por 1. 2 por 1. Então, qual vai ser a minha matriz X? A minha matriz X vai ser uma matriz 2 por 1 também. Por quê? Porque
esse e esse, eles precisam ser iguais. Ok? E a matriz resultante é uma 2 por 1. Então, o meu x é uma matriz 2 por 1. Então, vai acontecer assim, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu montar aqui. 2 menos 1, 1 e 1, vezes a matriz x, que eu vou representar por x e y, a e b, igual 4 e 5. Lá o exercício colocou colchete, parênteses eu coloquei colchete, mas não tem nada a ver. Tanto faz. Ok? Agora, primeiro agora eu vou multiplicar isso aqui, ó. Ó, linha por coluna. 2 vezes x, 2x. Menos 1 vezes y, menos y. Isso é igual a 4. Aqui embaixo, 1 vezes x é x. Ó, o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou pegando a segunda linha com a coluna. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes x é x, 1 vezes y é y, tem que ser igual a 5. Então, mais y igual a 5. Vai montar um sistema e vai somar isso daqui. Você percebe que o y vai estar fora. Aqui eu tenho 3x igual a 9. Você concorda que x vai ser 3. Se x é 3, pega ali, ó. X, que é 3, mais y igual a 5. Então você descobre que y é 2. Então você tem, como ele quer resolva a equação matricial, a resposta é uma matriz x. Não esqueça que isso aqui é maiúsculo. Então você tem aqui 3 e 2, não é conjunto de solução, é uma matriz. Você tem que o x é a matriz. Tá resolvido isso aqui. Número 3. Resolva a equação 3x menos a... Ok. Nesse caso aqui, minha sugestão, passa só o a para o outro lado. Deixa 3x aqui, ó. 3x igual a vai positivo mais 2b. Como o x está multiplicando um número, eu posso fazer por um outro caminho. Posso usar o x como uma matriz genérica. Mas como o 3 está multiplicando o x, então não há necessidade de montar essa matriz genérica. Como é tudo 2 por 2, então a matriz x vai ser uma matriz 2 por 2 também. Então o que vai acontecer aqui? Vamos substituir. 3x igual menos 5, 0, menos 1 e 4. Mais 2 vezes 1 menos 3, 2 e 1. Vamos multiplicar o 2. Então aqui fica um 3x igual, repete, menos 5, 0, menos 1 e 4, mais, multiplicando tudo por 2, 2, menos 6, 4 e 2. Agora soma aquilo ali, 3x igual, somando as duas, agora soma
Aqui eu tenho menos 3, menos 6, 3 e 6. Nesse caso aqui, esse 3 que está multiplicando vai dividir todos os elementos da matriz X. Todos os elementos da matriz X. É como se você estivesse multiplicando tudo por 1/3. Então, todos os elementos da matriz X terão que ser divididos por 3. Se fosse 2 aqui, todos seriam divididos por 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 2, 1 e 2. Essa é a matriz X. Se você quiser fazer da mesma forma que eu fiz o número 2, usando uma matriz genérica, também dá. Mas quando o X está multiplicando um número, então eu acho mais fácil dessa forma aqui, fazendo desta forma para achar a matriz X. Ok? O que eu fiz aqui, esse 3 eu passei dividindo. Como não tem divisão, é como se estivesse multiplicando tudo por 1/3. E multiplicar por 1/3 é dividir por 3. Vamos ao próximo exercício. Temos aqui, dadas as matrizes A, B e C, determine a matriz X tal que X é A menos B vezes C. Só que A e B são matrizes que têm aqui apenas a lei de formação. Precisamos primeiro, então, montar a matriz A. Então, aqui, ó, a matriz A é uma matriz 2 por 2, a genérica A11, A12, A21 e A22. Então, a matriz A vai ser... Diz aqui, ó, 2i mais j se i for maior ou igual a j. Então, se for maior ou igual, 2 vezes i mais j. Então, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, aqui vai ser 3. Aqui, ó, i é menor que j. O que acontece quando i é menor que j? Você vai pegar j e elevar a i. Então, 2 elevado a 1, que é 2. Agora, A21. O i é maior que j. Ó, i é maior que j. 2 vezes 1, não, 2 vezes i mais j. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, aqui vai ficar 5. E aqui eles são iguais, maior ou igual, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, aqui é a matriz A. E a matriz B, também 2 por 2, A11, A12, A21 e A22. Se quiser aproveitar ali a matriz A, já pode ir direto para a matriz B. Diz aqui, tal que 3i menos j. Então, você vai pegar o primeiro, multiplicar por 3 e vai diminuir o segundo. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. E 3 vezes 2, 6, menos 1, 4. Então, já tenho as matrizes A e B. Agora, eu vou montar isso daqui, ó. Eu vou montar isso daqui. Então, a matriz X vai ser... Vou abrir parênteses e vou abrir colchetes. Eu errei. Eu vou abrir colchetes e parênteses. Então, A. 3, 2, 5 e 6. Se você quiser fazer essa subtração e pegar só a matriz resultante, sem problemas. Matriz B. 2, 1, 5 e 4. Fecha colchete.
vezes a matriz C, que está lá, 1, menos 3, menos 2 e 5. Então, a matriz X vai ser... Agora, eu não preciso do colchete, porque eu vou fazer a subtração. Não esqueça que troca o sinal da segunda. Então, 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 5 menos 5, 0. E 6 menos 4, 2. Vezes 1, menos 3, menos 2 e 5. Então, a matriz X agora sai dessa multiplicação. Então, primeira linha com a primeira coluna. Primeiro com o primeiro dá 2. O segundo com o segundo dá menos 2. Soma menos 1. Primeira linha com a segunda coluna. O primeiro com o primeiro fica menos 3. O segundo com o segundo fica 5. Com menos 3, 2. Segunda linha com a primeira coluna, que é o elemento 2, 1. 0 vezes 1 dá 0. Esse vezes esse fica menos 4. Como ficou 0, então vai ficar menos 4. Segunda linha com a segunda. Esse com esse dá 0. Esse vezes esse dá 10. Então aqui fica 10. E cheguei no resultado que eu estava procurando da matriz X. Outro. Dadas as matrizes A e B, calcule A vezes B menos B transposta. Então, vamos montar isso daqui. Não precisa calcular nada, vai direto. Não chamou de X, não chamou de nada. Então, menos 1, 2, 3 e 1. Vezes 2, menos 1, 4 e 3. Menos a transposta de B. Lembra que a transposta, o que é linha, vira coluna. Então, aqui vai ser 2, menos 1, 4 e 3. Vamos multiplicar primeiro. Primeira linha com a primeira coluna. Primeiro com o primeiro dá 2. Menos 2, desculpa. Esse vezes esse dá 8. Com menos 2, 6. Esse vezes esse. O primeiro com o primeiro dá 1. O segundo com o segundo dá 6. Com mais 1, 7. Da segunda linha com a primeira coluna. Então, 3 vezes 2 dá 6. Mais 4, 10. Segunda linha com a segunda coluna. 3 com menos 3. Não, menos 3 com 3 dá 0. Menos 2, 4, menos 1 e 3. Isso vai ficar, então, isso aqui agora a resposta. 6 menos 2, 4. 7 menos 4, 3. 10 mais 1, 11. 0 com menos 3. Essa é a resposta que o exercício está querendo. Aqui acabou. Número 6 e penúltimo. Dadas as matrizes A e B, calcule A ao quadrado. Aqui eu vou introduzir um novo conceito. O que você vai calcular A ao quadrado? Você vai calcular a matriz vezes a matriz. Então, a matriz A vezes a matriz A. Então, aqui eu tenho 1, menos 2, menos 1 e 3. Você pega a matriz e multiplica pela própria matriz. Então, eu tenho 1 vezes 1, 2, 3. 1 vezes... Deixa eu apontar aqui. Então, 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Com mais 1, 3. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Dá menos 6.
com menos 2, menos 8. Cuida que a ao quadrado não é 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado, não. É ela vezes ela. Ao cubo é ela vezes ela vezes ela. Então, na linha de baixo, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 3 menos 4. E aqui, ó, menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 dá 9, 9 com 2, 11. Então, está feita a matriz A ao quadrado. Agora, eu quero A ao quadrado vezes B. Como eu já tenho A ao quadrado vezes B, então eu já vou usar a matriz A ao quadrado aqui. 3, 8, menos 4 e 11, vezes a matriz B, que é 1, menos 3, 2 e 0. Então, isso vai ficar igual. Então, o primeiro, 3 vezes 1 dá 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 19. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Aqui dá 0. Então, vai ficar menos 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. 11 vezes 2, 22. Com menos 4, 18. Menos 4 vezes menos 3 dá 12. 11 vezes 0 dá 0. Então, isso aqui vai ficar... Bom, falei 11, não, 12, desculpa. Está feita. Letra C. Eu tenho A ao quadrado mais 3 vezes B. Então, A ao quadrado, eu tenho aqui, ó, 3 menos 8 menos 4 e 11, mais 3 vezes B. Então, B é 1, menos 3, 2 e 0. Primeiro tem que fazer a multiplicação. Então, vou repetir 3 menos 8 menos 4 e 11, mais 3 vezes 1 dá 3, menos 9, 6 e 0. Vou fazer aqui para o lado. Então, 3 com mais 3, 9. 8, menos 8 com menos 9, menos 17. Menos 4 com 6 dá 2. E 11 com 0 fica 11. Está feita isso daqui. Então, agora é só trabalho envolvendo as outras operações que a gente já fez. Último, calcule o produto de A vezes B. Calcule o produto de A vezes B. Então, vamos fazer aqui A vezes B. Vamos montar a matriz. 3, 2, 1, 0, menos 4, menos 2, vezes 1, 4, menos 2, menos 3, 0 e menos 1. Como não são matrizes quadradas, eu sugiro que você faça 2 linhas por 3 colunas. E aqui eu tenho 2 linhas por 3 colunas. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isso aqui, ó, eles não são iguais, então não dá para multiplicar. Qual que vai ser sua resposta? Você escreve não é possível, ou você diz que A vezes B, o produto A vezes B não existe. Ok? Então, não existe, é assim, ó. Não existe A vezes B. Não precisa fazer nada. E isso daqui, ó, esse número último tem que ser igual a esse primeiro. Não sendo, não dá para multiplicar. Ok? Eu espero que você tenha entendido multiplicação. Tem que ralar um pouquinho para
para conseguir entender a multiplicação, então faça os exercícios para você ter essa oportunidade de entender. A maioria dos exercícios você vai conseguir multiplicar. Esse último eu coloquei justamente para mostrar para você quando não dá para fazer. Um beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.